Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Celestina Parcela brincou. E aí, está preparado? A gente, por mais que estuda, logo só vê que as pernas tremem, não é não, Mirão? Mas estamos aqui hoje para falar de mais uma lição, a lição de número 9, lição muito boa. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor possa estar trazendo algo novo aos nossos corações nessa manhã. Assim como o Absalom disse, possamos estar aprendendo juntos o que essa lição tem para nos trazer. Às vezes a gente programa alguma coisa em casa, prepara alguma coisa em casa, mas que chega aqui, Deus conduz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, é ministrar. A lição dessa manhã traz o título Os Dons de Cristo para o Aperfeiçoamento dos Salvos. Nós já estamos na lição 9, então já decorreu alguns títulos até chegar aqui. E eu queria perguntar para os irmãos entendem o que são dons? Na opinião dos irmãos, o que são dons? O pastor José diz que é dádiva de Deus. O que mais? Presente. O que mais? Alguém mais consegue me descrever o que é um dom? Alguém? O dicionário, ele fala que o dom é aquilo que foi um objeto de doação, é um presente, algo que nos foi dado. É do grego, é chamado carisma. Por isso a Igreja Católica tem um movimento carismático lá. Às vezes a gente nunca parou para pensar nisso. Por que chama eles de carismáticos? Será porque são simpáticos? Não, por causa da origem da palavra dons. Porque é um ramo da Igreja Católica que acredita nos dons espirituais. E os dons, eles podem ser divididos em algumas categorias. Nem todos os dons são iguais. Os irmãos conseguem me falar algumas categorias de dons no geral? Esses aí são os tipos de dons, né? Mas as categorias, a gente pode falar que existem os dons naturais, são aqueles dons que a pessoa nasce com ele. Por exemplo, um músico, um artista plástico. São os dons que são naturalmente dela. Os dons espirituais, que são todos os outros dons que nós estudamos até aqui. Os dons ministeriais são os dons que a gente vai falar deles hoje. E os dons de assistência, que vai estar nas próximas lições, que são aqueles dons que são usados, por exemplo, o dom de contribuir, o dom de serviço, o dom de administrar. E esses são os tipos de dons. Os dons espirituais, eles são divididos em 9 tipos de dons. E esses 9 eles são divididos em 3 partes, que é o dom de poder. Deixa eu ver se eu anotei eles todos aqui. A gente vai acabando ficando meio perdido. E são 9 dons espirituais divididos em 3 grupos, que são um grupo de revelação, o grupo de poder e o grupo de inspiração, os inspiracionais. Os de revelação incluem palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento. O de poder é o de operação de milagres. E os de inspiração é profecia, falar em línguas e interpretação de línguas. Por isso falei, são dons que nós já falamos antes, que já foi trazido dentro dos temas da revista. E como já foi falado em todas as outras aulas, todos os dons eles têm uma finalidade. Os irmãos concordam? Sim. Dons de revelação, poder e os de inspiração. O de revelação é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento. Os de poder é as operações de milagres, curas.
E os de inspiração é profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas. E mais uma vez eu friso isso, a gente precisa lembrar que todos os dons eles foram dados para ser usados na igreja. Ninguém é dono daquele dom que é dado. Ninguém pode se vangloriar por ter recebido algo do Senhor. E eu te pergunto, todo mundo tem um dom? Mas só natural? Será que a gente também não tem um dom para ser usado na igreja? Todo mundo tem um dom. Isso aí, um dom é uma graça. Então, todo mundo recebe um dom. Alguns podem se destacar mais que o outro. Por exemplo, a gente, que é pentecostal, a gente gosta muito do dom de língua, dos dons de profecias, mas o dom de serviço é um dom. Tem pessoas que têm um dom de serviço, que Deus deu aquele dom, gosta de ficar numa porta atendendo as pessoas, atende muito bem, gosta de ir para a cozinha, cozinhar, Deus deu um dom de cozinhar. Isso são todos dons dados. Então, assim, dentro do corpo, são todos da mesma importância. A gente precisa pensar justamente nisso, que a Bíblia traz a igreja como um corpo, e por isso deu dons aos membros. Para quê? Porque no corpo, se a gente for observar, cada órgão tem a sua função específica, e nenhum órgão é maior do que o outro. Às vezes a gente pensa, nossa, a visão é um dom muito importante. A visão é importante. Mas se ela não tiver a perna para levar ela aos lugares, ela vai ter alguma utilidade? Ela vai ver sempre aquele espaço aonde ela está. E se a perna não tiver o pé para dar sustentamento, vai adiantar ter a perna? Até aquele dedinho, aquele mais pequenininho que a gente tem, ele tem uma importância de equilíbrio. Quem costuma bater ele, você pode ver que, às vezes, se a gente bater o dedinho minguinho, a gente vai mancar muito mais se tivesse batido o dedão. Então, cada órgão do corpo tem a sua importância, e assim também os membros da igreja, cada um tem a sua importância. E cada um, trabalhando o seu dom, coopera para que a obra ande bem. Amém? Eu queria ler com os irmãos o texto de referência. A revista ele dá ele a partir do versículo 11, mas eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 7. Para a gente entender bem aqui, para a gente compreender como vai ser essa lição. Então, Efésios 4, a partir do versículo 7, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Com isso, visto o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? O Absalom falou dos objetivos dessa lição, e o objetivo 1 me chamou muita atenção, que fala apresentar a relevância dos dons ministeriais na igreja. O que os irmãos acham que é essa relevância? É necessário. E por que é necessário? A igreja precisa de orientação, precisa ser guiada. E nesse caso, esses dons aí vai capacitar os obreiros, né, para estar nos conduzindo. E qual a diferença dos dons espirituais que a gente estudou até a aula passada e com os dons ministeriais que a gente vai estudar essa semana? Os irmãos conseguem diferenciar isso?
os irmãos são ligados. E os irmãos conseguiram entender também que os dons espirituais, a Bíblia fala que foram concedidos através do Espírito Santo. Quando a gente entra nos dons ministeriais, embora tenha atuação do Espírito Santo, mas fala que o próprio Cristo deu para cada um. E tem mais uma diferença aí, os irmãos conseguem identificar? Sim ou não? Quando Paulo ele fala dos dons espirituais, ele fala para a gente buscar com zelo os dons, que a gente desejar os dons espirituais. Agora, quando fala dos dons ministeriais, ele já fala que é Deus que escolhe. Sim, pastor Toninho. Justamente. Às vezes a pessoa ela tem um dom de eloquência, ela Isso é verdade. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito eloquente, ela tem o dom da oratória, ela tem um dom de falar bem, é um dom natural dela. Por isso, no início da lição, já comecei destacando essas categorias de dons. A gente tem os dons natos. A gente tem aqueles dons que a gente precisa buscar para ter. Quando Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 12, ele fala para a gente buscar a ter o dom da profecia, a gente buscar ter os dons de língua, quem fala em língua, buscar ter o dom de interpretação de línguas. Mas quando ele vem falando nessa carta ao pessoal de Éfeso, ele já fala que não é a pessoa que busca esses dons, que esses dons são dados por Cristo para alguns da igreja. Aí eu te pergunto, os dons ministeriais, a igreja inteira vai ter eles? Não. Os dons ministeriais vai ser dado a alguns membros da igreja. E por que os irmãos acham que é apenas para alguns? É? Porque os dons ministeriais não são dados a toda a igreja. A Celestina, ela falou grosseiramente, ela falou para não virar uma bagunça. Porque, como o próprio nome diz, são dons ministeriais. O que é ministerial? Não propriamente, é um chamado, mas o termo ministerial, ele quer dizer o quê? Justamente. Quando a gente fala de ministerial, a gente quer falar dons de serviço. Vai ser dons que vão ser aplicados a um serviço, a um bom andamento do corpo em geral. E nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser apóstolos, nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser professores. Então, essa já começa uma diferença entre os dons ministeriais e os dons espirituais. Falar em língua, qualquer um pode falar em língua, se buscar? Pode. Qualquer um que buscar, é o que o texto de 1 Coríntios fala. É um dom que a gente precisa buscar para ter. Os ministeriais já falam ao contrário, que ele mesmo deu uns para profeta, uns para apóstolo. Então, o próprio Deus separou algumas pessoas para exercer essa função.
E não só separou, ele capacitou. Se a gente prestar bem atenção, o texto fala pela graça. Então não é porque a pessoa ela merecia ter aquele dom, mas pela graça de Deus, ele deu aquele dom. Isso é tão bom a gente prestar atenção nisso, porque se a gente for prestar atenção, Éfeso começa falando até o capítulo 2, no comecinho do 3, ele traz que a graça nos trouxe a salvação. Nós fomos salvos pela graça, que não vem de nós, mas é algo que Deus nos deu. A partir do 3 e o 4, ele já fala que a mesma graça que nos trouxe a salvação nos capacita para exercer a boa obra do Senhor. Então isso ele deixa bem claro, que isso não vem de nós, que é o próprio Deus que nos dá, é o próprio Deus que nos capacita, o próprio Deus que controla e organiza a sua obra, amém? Vamos para frente aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, pastora. A senhora deixou de ser pastora? As ovelhas da senhora deixou de seguir a senhora? Só por isso eu acho que eu já respondo a pergunta da senhora. E outra coisa, isso é um ponto muito importante, a gente não pode confundir um título dado com um dom dado pelo Senhor. O dom, tem muitas pessoas que vão ter o dom de pastor sem nunca ter o título de pastor. Os irmãos conseguem entender isso? Que eles vão ser pastor pelo encargo que Deus colocou nos corações dele, pelo cuidado que Deus pôs nos corações dele. Tem muita gente que é evangelista sem nunca ter um título de evangelista. Evangelista aí nas ruas, na praça, coisa que um evangelista que tem título talvez nunca teve. E tem muito pastor, muito evangelista que vai ter o título de evangelista e não vai ter o dom de evangelista. Esse é um ponto importante que a gente precisa entender. Os cargos que a gente fala, diáconos, isso são uma coisa organizacional da nossa igreja, uma forma de organizar uma hierarquia. Então, uma pessoa começa como diácono, presbítero, evangelista e pastor. Isso é uma organização nossa. Esses dons, que fala dons ministeriais, é algo dado pelo Senhor, não quer dizer os títulos. É bom quando os dois são reconhecidos, quando a pessoa tem o dom de pastor e a liderança reconhece ela como pastor. Aí é muito bom, porque aí ela vai ter o dom e vai ter o reconhecimento da congregação daquele dom que ela tem. Mas a gente precisa entender isso, que dom é uma coisa e título é outra. Então não é porque às vezes a pessoa ela perdeu, ela foi pastor de uma igreja, ela deixou de ser, se ela tem um dom, ela vai continuar tendo o dom dela. Por isso que eu perguntei a Celestina, as ovelhas dela deixou de seguir ela? Ela deixou de ser pastora para as ovelhas dela? A gente sabe que não. É um bom exemplo esse que o pastor deu, Filipe, que ele foi separado como de diácono, mas na verdade ele é o único evangelista que a Bíblia traz esse título de evangelista, né? É o único que tem esse título. No 1.1, ele começa assim: os dons ministeriais foram oferecidos aos crentes como um dom pessoal, com a finalidade de que seja exercido sistematicamente, de modo a promoverem o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da igreja. O ponto de partida fala: Deus tem prazer em distribuir os dons. Então Deus ele se sente bem quando a igreja, quando a pessoa dá esses dons para a igreja e vê esses dons operando. Amém? No 1.1 fala: atualidade dos dons de Cristo. Os dons de Cristo eles são atuais hoje? O que os irmãos acham? Por que sim? Um bom ponto de vista, mas por que mais os dons são atuais? Vocês prestem atenção no que vocês estão respondendo agora, que mais para frente eu vou fazer outra pergunta relacionada a isso e vai ser baseada na resposta que vocês estão dando agora. O Espírito Santo
Os dons tinham eles no Antigo Testamento? Tinha? Sim? Cite algum deles. Então, os dons estavam presentes no Antigo Testamento. A gente tinha profeta no Antigo Testamento? E além da habilidade natural, Deus ainda habilitou espiritualmente, né? É o caso de Bezalel, que fala que depois nunca mais ele fez uma obra igual a do tabernáculo. Então ele teve a habilidade natural, ainda teve uma habilidade espiritual de fazer isso. Sim. E no Novo Testamento, estava presente? Estava, né? Um exemplo é as cartas que Paulo deixou instruindo as igrejas. E hoje ele está presente? Continua presente. Então, os irmãos concordam comigo na afirmação desse tópico 1, a atualidade dos dons de Cristo. Não é segredo para ninguém que somos conhecidos como um povo pentecostal, que crê intensamente na atualidade das manifestações dos dons do Espírito Santo. O texto aqui de Efésios fala que esses dons eles vão continuar até que a gente chega na unidade de fé de varão perfeito, que é Cristo. Nós já chegamos a esse ponto? Não. Então, os dons continuam sendo atuais. Aí o 1.2 fala que os dons ministeriais estão disponíveis para edificação da igreja. No que esses dons contribuem para a edificação da igreja? Para o crescimento da igreja. Amém. Então, os dons têm a finalidade de edificar a igreja. O próprio Tito já fala isso, para edificação, para construir algo sólido, algo rígido. Toda igreja que a gente conhece, que é levantada por Deus, tem essa característica de estrutura, não só a estrutura organizacional dela, mas a estrutura que Deus dá para ela prevalecer. Tanto prova disso que a igreja de Cristo está aqui dentro, que há mais de 2000 anos. Então, isso aí já é prova que Deus tem capacitado a igreja em relação a isso. Amém? E 1.3 fala, Cristo repartiu os dons com os homens. Alguém falou alguma coisa? Efésios 4:7 diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Foi o próprio Cristo que fez a repartição desses dons, como a gente falou na introdução dessa lição. Que foi Ele próprio que levantou uns para profeta, outros para apóstolo, outros para mestre. E eu te pergunto, um desses é maior do que o outro? Qual a importância de cada um? A harmonia do corpo de Cristo. É o que Paulo falava, às vezes um planta e outro que rega, mas é outro que vai vir colher. Então, a gente tem que ser ciumento entre a forma que Deus usa cada um dentro da igreja. Sim ou não? E por que às vezes a gente é? Porque é carnal.
E isso a gente precisa aprender, que Deus que reparte, que Deus que capacita cada um conforme a vontade dele. E Deus não capacita ninguém para proveito próprio. Quando você paga um show, você está pagando um show por quê? Você quer assistir uma peça de teatro, por que você está pagando para ir? É para um proveito próprio seu, não é? Vai ter alguns atores ali que vão preparar uma peça para apresentar ela para você. E a questão dos dons para a igreja, a gente tem que pensar justamente em relação a isso. Deus capacita algumas pessoas justamente para presentear a igreja. Quando eu estava estudando essa lição, eu pensei muito essa relação. Os dons ministeriais, ele não é dado para a pessoa, ele é dado em proveito da igreja. Se a igreja tem um bom mestre, o povo não vai ter prazer de vir assistir uma aula. Se a igreja tem um bom pregador, o povo não vai ter prazer de vir ouvir uma pregação. Por isso esses dons eles são dados. E por isso a gente não tem que ter ciúme ou ficar com o pé atrás como Deus está usando fulano e ciclano. Porque se Deus deu, porque Deus quiser. Porque Deus achou graça naquela pessoa. Foi vontade de Deus usar aquela pessoa daquela forma. Um bom exemplo. Sim. Amém. Então, Deus é Deus e Ele escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Amém? E a gente tem que estar debaixo da graça dEle, debaixo do amor dEle, entender que quando Deus nos capacita, Ele quer que a gente faz algo. O apóstolo Paulo queria exaltar o que ele Deus colocou em minha graça. Tipo, te basta. Existe um texto bíblico que fala justamente isso. Não é Deus que dá os dons. Então, porque nós, às vezes, nos queremos nos vangloriar de algo que não é nosso, que foi nos dado. Né? Isso aí é tão sério, né? A questão da inveja, do ciúme. O pastor Denil, a pastora Jessia, eles sabem muito bem o que eu vou falar. Eles não sabem o preço que a gente paga, né, pastor Denil? Para estar diante de uma obra. E Deus, ele capacita, ele sabe quem ele vai escolher. Ele sabe quem vai aguentar o rojão. Porque nas madrugadas, na hora de sofrer pelas ovelhas, não é qualquer um que aguenta, não. Não é qualquer um que aguenta, não. Pensa, vê a igreja bonita, né? A igreja alegre, a igreja cheia. Não sabe o que o pastor e a pastora suporta, aguenta. O peso espiritual que é. Amém. No tópico 2, ele começa a descrever os dons ministeriais. Os irmãos sabem quais são esses 5 dons? Alguém pode falar? Apóstolo, evangelista, profetas, mestres e pastores. Existe um textinho aí, se você for olhar na internet, você vai decorar fácil, que fala que o apóstolo, ele é simbolizado pelo dedão, que teoricamente é aquele que toca todos os outros 4 dons. O profeta é o dedo indicador, que é aquele que indica, aquele que mostra. Evangelista é esse dedo do meio aqui, porque se prestar atenção, ele é maior, é aquele que sai na frente.
O pastor é o dedo da aliança, que o pastor tem aliança com a sua igreja. E o mestre é o dedinho pequeno, porque é isso que a gente usa para desentupir o ouvido. Só para ficar fácil para os irmãos decorar. E agora a gente vai entrar numa parte boa. Hoje a gente tem um ministério de apóstolo. Ministério tem. Nomenclatura, não. Mas os irmãos conseguem diferenciar isso? Existe apóstolo hoje? Sim ou não? O que é um apóstolo? Os irmãos conseguem me trazer essa questão? O que é um apóstolo? Alguém mais? O apóstolo é aquele que vai desbravando. É aquele que vai na frente. O apóstolo Paulo foi um apóstolo. Aquele foi o verdadeiro apóstolo, porque ele ia na frente desbravando e fazendo discípulo, colocando pastor, colocando evangelista, mas ele na frente. O apóstolo é aquele que vai na frente. Resumindo. Agora, muitos são apóstolos, ficam dentro do gabinete, não sai. Esse não é apóstolo. Então, na visão dos irmãos, apóstolo... Não, mas é isso mesmo, pastor. Esses dois primeiros dons que o texto fala são dois bem polêmicos nos nossos dias atuais. Existem algumas igrejas que ela fala que esses dois já não existem mais, que é o ministério de apóstolo e o ministério de profeta. A gente, como Assembleia de Deus, a gente acredita que o ofício de apóstolo não tem mais nos nossos dias hoje. O ofício não tem mais esse ofício evidente. Mas, como o próprio texto ele fala que será até quando Cristo venha, por isso que eu perguntei para vocês da resposta sobre a atualidade dos dons, todos os dons são atuais. O termo apóstolo é aquele que andou com alguém e depois foi enviado. A Bíblia nos fala de apóstolos, 12 apóstolos, que depois Judas se matou, Matias foi escolhido no lugar dele, Matias tinha andado com Cristo, embora não era apóstolo, viu todas as coisas, mas porém ele não teve uma evidência. E depois o próprio Paulo fala que ele também foi chamado de apóstolo pelo próprio Cristo, uma visão que ele teve. Hoje tem muitas denominações que consagram pessoas apóstolos, mas isso é um título. A gente tem que ver que dentro, igualzinho eu falei aqui, a nossa hierarquia, como Assembleia de Deus, a gente vai até bispo. A Igreja Católica também vai até o Papa dela. Mas existem algumas igrejas que dentro da descrição dos cargos dela, ela tem um cargo de apóstolo. Mas esse cargo de apóstolo não quer dizer que é o dom ministerial de apóstolo. Os irmãos conseguem separar isso? Então, aqui mesmo tenho. Da videira, eu acho que ainda não é apóstolo, não, da fonte. Mas isso aí é um cargo ministerial dela, é uma hierarquia dela que ela, como a gente pegou, e a gente fala, o nosso cargo master dentro da Assembleia de Deus é bispo, o cargo máximo dentro da comunidade é o apóstolo. Mas esse título não está se referindo a esse dom ministerial que Efésios traz. Os irmãos conseguem separar isso?
O cargo de apóstolo. Mas o ministério apostólico a gente tem. É nesse ponto justamente que eu quero deixar bem claro. A gente, como Assembleia, a gente não tem o cargo com o nome de título de apóstolo. Mas... Assim, eu até perguntei ao pastor Júnior durante a semana essa questão, ele falou, o apóstolo aqui é o quê? É aquele que é comissionado diretamente por Cristo. Justamente, Paulo foi alguém que foi comissionado, não andou com Cristo, mas foi comissionado. Aí eu até questionei ele, pastor, então eu posso falar que hoje não tem mais apóstolo? Ele falou, não. Cristo deixou de ser Cristo? Sim ou não? O mesmo Cristo que apareceu para Paulo lá, e não pode aparecer para o pastor Juvenil, para o pastor José e comissionar eles? Sim ou não? Pode. Mas aí eles vão ter que apresentar as evidências que isso tem. Paulo apresentou. E muitos hoje que se intitulam apóstolos conseguem apresentar essas evidências? Sim ou não? Aí o pastor Ides quis trazer essa questão de apóstolo justamente por causa disso, que hoje a gente tem o ministério apostólico. Hoje a gente tem uma ordenança de ir ou não? Mas aqui está falando, Joel, de Jesus encarnado. Jesus encarnado, que conversava, que estava ali, ensinando os discípulos ali. Mas aí se a gente for entrar... O Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo é Cristo. Aí, nesse sentido aí, bagunça. Tá, mas aí se a gente for pensar nesse ponto, quem me garante que Cristo apareceu encarnado para Paulo? O próprio Paulo, ele afirma isso, que ele é apóstolo do Senhor. Isso aí o próprio Paulo afirma. O povo que estava com ele. A Bíblia fala que aqueles homens que estavam com ele, viu ele caindo. Então... Mas a gente tem que pensar nisso. O ministério apostólico ele continua nos nossos dias atuais. A influência apostólica continua nos nossos dias atuais. O dom de apóstolo ele continua nos nossos dons, nos nossos dias atuais. O bispo Ides até usou o exemplo de um missionário. O missionário não está fazendo o papel do apóstolo. Ele não está desbravando, igualzinho o pastor Zé falou. Ele não sai aqui, não chamar de Deus, vai para lá onde não tem nada, chega lá, prega a palavra e não faz o alicerce para começar uma igreja lá. Mas a palavra de Deus fala, Edivane, que nós somos Deus. Mas nem todos têm esse chamado. Por isso que é um ministério, por isso que é um dom que foi dado a alguns. Todos têm os chamados a ser missionários? Não tem. Às vezes a gente não prega nem para o vizinho do nosso lado. A gente tem coragem de chamar ele pregar. É igualzinho eu falei no início, é cargo de hierarquia dentro de uma congregação. A diferença que tem é o título que é dado. Geralmente, o bispo é o quê? É alguém que já viveu mais do evangelho, é o que a Celestina falou, já sofreu mais pelas ovelhas, já tem uma caminhada maior, já está mais maduro na fé, já tem, como eu vou dizer, já tem uma bagagem para ele ter naquele título. Por exemplo, nenhuma igreja vai pegar uma pessoa que converteu há 2, 3 anos e vai consagrar ela bispo.
Hã? Não, igreja séria, gente. Eu estou falando dos ministérios sérios. Eu estou falando, por exemplo, eu estou falando dentro da nossa realidade aqui. Sim, irmão, pode falar. Então, assim, embora seja um cargo nosso dado, ele não é dado de qualquer forma a qualquer um. O pastor juvenil não consagra um pastor de qualquer forma. Com certeza teve oração, teve um chamado de Deus que tocou no coração dele. Aquela pessoa tem que ter um chamado, tem que ter demonstrado algo para ser consagrado. Da mesma forma, um presbítero, um diácono que seja, ele não é consagrado de qualquer forma. Mas aí a gente volta naquilo que eu falei. Muita gente é consagrada pastor e não está pastoreando. E às vezes nunca pastoreou. Aí, quando a gente vê a pluralidade dos dons hoje, a gente vê que teve uma mudança. Já não se é visto mais como antigamente. Antigamente, um presbítero, né, pastor Felipe? Dirigia, era pastor de igreja. Dirigia, era pastores excelentes. Entrava anos e anos. Né, pastor Felipe? Então, e hoje está ao contrário. Hoje está cinco pastor que nunca nem pegou a chave da igreja para abrir, vamos dizer assim. Mas é aquilo que eu sempre gosto de falar, o que vale não é o cargo, é o encargo que a pessoa tem. Sim, pastor. Ser pastor não é só aquele que dirige igreja, não. Então, se tu estiver dirigindo igreja, não é pastor. Pastor é aquele que pastoreia sua família em primeiro lugar. Os que estão perto dele, aconselha, pastoreia. São pastores. Não é só os que dirigem igreja, não. Mas vamos deixar para nós falar de pastor, que nós chegar lá, que senão nós adianta a lição. O senhor pastoreia a casa do senhor, os filhos do senhor, os netos. Deus me deu todo o ensino. Esse foi natural, o ensino. Eu comecei, meu primeiro trabalho foi ensino. Então Deus pegou, desde a formação lá no meio da minha mãe, Deus me formou, pai. Ele sabia, ele é o Deus do céu, ele sabe, é o Deus do nosso onisciente, ele sabia quem eu ia ser, se eu ia ter Com certeza. ou não. Ele sabia de tudo, ele já me deu o dom natural. É Deus que tem que dar, na formação. E depois vai o processo. Mas tem que pensar nisso. E eu volto a destacar. Deve orar, os noivos devem orar antes de se casar, já para Deus estar na direção da família. Isso é importantíssimo para os noivos. Já puxei lá atrás. Mas se não tiver isso, cumprir, pode cumprir. Mas isso que o pastor Zé está falando é sério. A gente precisa orar. A Gabi tem 15 anos e eu já oro pelo marido dela. Porque eu sei que se o marido dela for um cara que não presta, vai dar trabalho não só para ela, para mim também. Eu já oro porque esse caso não vir, Deus já preparar. Eu também oro. E tipo assim, eu já falo para ela, eu já explico as coisas para ela. E isso é ser pastor, embora não é, o pastor não vai falar agorinha, mas é o que o pastor José falou. Pastor não é só dirigir uma igreja. Às vezes você é pastor dentro da sua casa, dentro do seu grupo de amigos, dentro do seu grupo de trabalho. Todos os líderes do departamento devem ser pastor. Cuidar dos seus liderados ali, orientar, tudo. Faz parte. Acho que o verdadeiro pastor Sim. é aquele que pastoreia primeiro a sua casa, seus filhos, sua família. Aí nós estamos falando do pastor da igreja. Bora fechar esses dois pontos aqui, o apóstolo e o profeta, que depois a gente vai lá em pastor.
Esse é um... Eu nem vou entrar nesse versículo, porque senão a gente vai ter uma... Aham. Mas amém. Mas amém. Os irmãos acreditam que Paulo era apóstolo? Sim ou não? Matias era apóstolo? Aí por isso que eu não quero entrar nesse ponto, porque se a gente for pensar assim, não é 12, é 13. Amém? Mas vamos... Pode? Sim? É verdade. Amém. O pastor fechou a questão, então. Amém? Justamente. Então vamos lá, só para a gente fechar aqui, para a gente ir para frente, que eu tenho 14 minutos para devolver para o Abson e nós não saímos do primeiro. Então vamos lá. Então, o primeiro dom aqui seria o dom apostólico. O dom apostólico é aquele, como o pastor Edson trouxe na revista, é aquele que é enviado. Hoje a gente não tem o ofício de apóstolo, mas a gente tem o ministério apostólico nos nossos dias atuais, que é aquele que é enviado, aquele que tem um chamado para ser enviado, para edificar a obra do Senhor em algum lugar. O apóstolo é aquele que edifica, aquele que começa, aquele que dá os fundamentos. Sobre esse fundamento que a igreja vai ser edificada. Sobre esse fundamento é o quê? O ensino da palavra, a forma que a palavra tem que ser dada e tudo. E sobre isso aí vai vir um evangelista depois... Aí vai vir um profeta trazendo a palavra do Senhor, o evangelista ganhando almas, o pastor cuidando das almas e o professor ensinando o que a palavra fala, amém? O próximo aqui que ele vai falar é o de profeta. Hoje a gente tem o dom de profeta nos nossos dias atuais? Sim ou não? Tem. Diferenciado do dom de profecia. Eu até coloquei isso no grupo do... Esse é um ponto assim, muito delicado dentro nos nossos dias atuais. Eu acho que assim, para alguns pastores tem sido até dor de cabeça essa questão. Eu até coloquei no grupo de varões essa semana. Existe diferença do dom de profecia e o dom de profeta? Sim ou não? Existe. Justamente. O dom, ele pode manifestar na minha vida hoje e nunca mais. Eu posso ir aqui, Deus me usar, entregar uma profecia, amém, e nunca mais ele vai ser ministrado. O ministério profético, não, a pessoa, ela possui esse ministério profético. E o ministério profético é só vir e entregar algo que vai acontecer no futuro? Não. Eu até achei bom um comentário dos grupos que eu estava estudando lá, falava que o ministério profético é o controle de qualidade de uma igreja. Porque é o ministério profético que vai apontar as falhas que aquela igreja tem, as falhas que aquela congregação ela tem. É o que o pastor Aldemir falou, é o que afronta, é o que traz uma palavra de conhecimento, é o que mostra o pecado, é o ministério profético. E sempre vai sendo da forma que a gente está acostumado a ouvir, meu servo, é isso que te digo, sim, assado. Não. O ministério profético, ele vai agir dentro do que a Bíblia fala. Ele vai usar a Bíblia para ensinar dessa forma profética. O pastor Oídes, ele até traz aqui na revista, que um pregador é um profeta.
Sim ou não? Ele não está ministrando a Bíblia, ele não está ensinando a Bíblia, ele não está corrigindo através da Bíblia. Então, o ministério profético ele é atuante nos nossos dias atuais. A gente precisa. A gente costuma falar que Deus falou através do pregador. Então, a pastora falou que agora, assim, Deus fala com alguém, falando que você vai escutar as Bíblias, a pessoa fala, que eu não ia Amém. E a gente tem que prestar muita atenção. Eu falei que esse é um ponto delicado, porque os irmãos acreditam que o ministério profético ou o dom de profecia pode ser um problema dentro da igreja? Sim. Por quê? Porque os irmãos lembram que no início eu iniciei falando que nenhum dom é superior ao outro, que ambos se completam. Hoje, por falha nossa, como membros, às vezes a gente dá mais valor a um profeta do que o pastor que está conduzindo a igreja. A gente quer viver no sobrenatural, mas sem ter uma atitude para estar lá no sobrenatural. Miticismo, justamente. Só para os irmãos terem ideia, tem gente que dá dízimo para o profeta em vez de dar na igreja onde ele congrega. Porque o profeta falou com ele e falou o que ele queria ouvir. E às vezes o pastor está falando para ele o que ele não quer ouvir para corrigir a vida dele. Quando Jesus chegou na sua pata lá, o que ele fez? Chegou aonde? Quando ele chegou lá, Não foi reconhecido, né? Qual? Põe aí para mim, Eliá, por favor. quando ele chegou na sua pátria lá, ele foi rejeitado. Porque ele fosse um profeta não tem honra na sua própria casa, não tem honra, foi embora. E ele mandou ele embora, não, vai pregar para outra pessoa lá, então rejeitou ele rejeitou a pregação dele. Entendeu? É difícil, né? E muitas vezes a gente. E para os irmãos verem, tipo assim, às vezes é bom a gente tocar na nossa ferida mesmo, né? Às vezes a gente, como igreja, vou te falar, até a gente como sede, a gente às vezes comporta da mesma forma. Às vezes, só finalizar aqui, pastor, já passo para o senhor. Às vezes a gente pensa assim, o pastor Juvenil vai dar uma palavra nessa quinta-feira, vamos lá. Aí vem meia dúzia de pessoas. Aí fala, fulano de tal, profeta do Senhor, vai estar lá no seu ser, revela até o seu CPF. Até a galeria enche. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão. A Bíblia fala que a gente não tem que julgar o profeta, mas a profecia sim. Para tratar dos que conhece. Amém. Só assim, o último comentário que eu vou fazer, a gente falou que é os 5 dedos, né, de Deus, é a mão de Deus na igreja. Eu acho que isso que eu estou falando de mim mesmo, Deus falou no meu coração até agora, porque eu fico assim pensando, nossa, mas cadê os apóstolos, cadê isso, cadê aquilo, ô Senhor, tal. Mas aí, Deus falou no meu coração, que hoje, a figura do pastor, né, ela acaba
Amém? E mais uma vez eu vou levantar aqui, os dons ministeriais não são cargos. São algo que são dados a algumas pessoas na igreja para estruturar a igreja. Hã? Quando não tem o quê? Mas se a igreja ela é de Deus, ela vai ter. Sempre tem. Se Deus separou a igreja, sempre vai ter esses dons lá. Tá vendo? Então a gente tem. Então, essa é a finalidade dos dons, é nos ensinar, é nos edificar. Os dons que vai... É o que, assim, se a igreja é séria, ela vai ter essas manifestações desses dons. Por isso que hoje a gente vê muita igrejinha aí que é a bagunça que é. Porque, às vezes, não está dentro do que a Bíblia fala. E... mais uma vez eu deixo bem enfatizado, os dons ministeriais não são cargos dentro da igreja. Justamente, para que se revele o que é santo, né? E esses dons eles estão vindo justamente para dar essa estrutura à igreja. O apóstolo ele vai lá, ele implanta, ele dá o alicerce. O profeta vem, ajuda nesse alicerce a consolidar esse alicerce. O evangelista vai lá fora, busca as almas, traz para dentro da igreja. Tem o pastor que vai acolher essas almas, vai cuidar dessas almas. E tem o mestre, os professores que vai alimentar essas almas, que vai tirar as dúvidas dessas almas. Então, se a gente for pegar para pensar, é algo muito bem estruturado. Não é assim algo que foi desorganizado, as coisas acontecem. Não, tem uma organização, uma forma correta de estar atuando. O próximo a gente já falou, vou só dar uma passada rápida, só para a gente seguir a revista, é o dom de evangelista. O dom de evangelista não tem a ver com o cargo de evangelista. O dom de evangelista é aquele que tem um chamado a evangelizar, uma facilidade a evangelizar. A gente tinha um pastor João Rocha aqui, a maioria, os mais antigos, lembra dele. Era um evangelista nato. Se ele pegasse você para conversar ali, ele ia conversar sobre política, uns trem, mas no final ele ia te evangelizar. Ele ia trazer uma palavra evangelística sobre a sua vida. Antônio Rocha, obrigado. Antônio Rocha. O João Alves. Hã? Pois é, então assim, o evangelista são pessoas que têm esse chamado no seu coração, tem essa facilidade de evangelizar, de levar a palavra. É obrigação de todos? É obrigação da igreja evangelizar. Não é porque a pessoa tem esse dom que eu vou me acomodar no meu canto e falar, ele tem um dom, ele vai fazer e eu não. É obrigação minha. O único ponto é o quê? Que ele tem essa facilidade não só de evangelizar, ele tem uma facilidade de motivar as outras pessoas a fazer o evangelismo. Motivar as outras pessoas a estar evangelizando, ensinar as outras pessoas como faz o evangelismo. Ele é um motivador nessa questão também. Sim, alguém levantou a mão?
pastor juvenil. Quando eu quebrei a perna, eu estava internado lá. Eu estava na enfermaria, eu estava na cama, e o cara do outro lado que tinha quebrado o pé. Ele foi lá me visitar, me visitou, orou, e começou a falar com o cara lá, e evangelizar o cara. É um dom evangelístico. Eu mesmo chegasse lá, eu só cumprimentar, oi, boa tarde, tudo bem, e ia fazer aquilo que eu fui fazer lá. Se foi visitar, eu ia visitar, orar e tudo. Mas tem pessoa que tem esse chamado, que não consegue escapar disso. Aonde ele estiver, ele vai pregar a palavra. O que ele tiver em mãos, ele vai puxar um assunto que às vezes não tem nada a ver e vai trazer aquilo para dentro da palavra. Esse é o ministério evangelístico. Amém? Hoje a gente não tem mais o ofício de profeta igualzinho era naqueles dias. Naqueles dias tinha toda uma estrutura, tinha uma escola de profeta, a pessoa era separada para essa escola, ela só podia ir para essa escola em certa idade, tinha as coisas que ela aprendia lá em relação a ser profeta, ela era separada para ser profeta, tinha um ofício que era chamado ofício de profeta. Hoje a gente não tem mais esse ofício, mas hoje a gente... Tinha toda uma forma, a pessoa, as características dela e tudo. Então, esse ofício a gente não tem mais, mas é o que o pastor Ademir falou, a gente tem um ministério profético atuante nos nossos dias hoje, que é diferente do dom de profecia. Isso aí que a gente precisa entender e deixar bem claro, que tem um ministério profético que está atuando e é diferente dos dons de profecia. Sim, pastor. Porque se alguém revelia na igreja, vai constrói uma igreja. Aí eu pergunto, quem é que te enviou? Né? Você está consagrando a obreira aí com autorização espiritual de quem? Você está sob a autoridade espiritual de quem? Então, no ministério, a gente vê isso aí claramente, né? Que tem a referência aí ao pastor Júnior, né? Que está aí, que os irmãos, quando vão lecionar, né, Alisson? Você também recorreram a ele. Aí a gente vê essa movimentação, né? Para pregar, no caso, uma pessoa que prega, que é eloquente. A gente tem também, e que é abençoado, é enviado pelo pastor juvenil. Né? Não é esses pastores itinerantes que não têm pastores. A gente vê a diferença quando tem um pastor que tem filiação com a igreja e aqueles que não têm, né? E o pastor juvenil, ele está ali no cantinho, eu já vi isso várias vezes. Se alguém fala besteira ali, eu vejo que o pastor juvenil vai dar a pincelada dele. E ele chega, e quem está antenado, quem está ligado, vê ele defendendo a palavra de Deus. Então, ou seja, os dons São evidentes nos nossos dias. glória a Deus. No parte 3, só vou passar um pouquinho, tá? A variedade dos dons e a multiforme graça do Senhor, que vai falar dos pastores. Os pastores são aqueles responsáveis a alimentar as ovelhas, a cuidar das ovelhas. É algo importantíssimo dentro da igreja. É um presente que Deus deu para a igreja. A gente tem que ver dessa forma. Os pastores é um presente que Deus deu para a igreja. É os pastores que cuidam, é os pastores que te abençoam, é os pastores que te visitam, é os pastores que choram com você, igual a Celestina falou. É eles que dobram os joelhos lá. Quantas vezes a irmã Jessi já orou? Ela mesma fala, todo dia ora por todo mundo. Todo dia. O pastor Heber falava que ele ia orar, ele não sabia de onde, falava, Deus abençoe fulano, abençoe ciclano, abençoe fulano, está passando por isso, assim, assado. Então, o pastor ele tem um papel fundamental, e isso tem que ser um dom. Por isso que eu falei, tem muitas pessoas que têm o chamado para pastor e, às vezes, não precisa do cargo para ser pastor. Embora, se tiver o dom e o cargo, é muito melhor, né? Mas a gente precisa entender isso. O pastor é aquele que alimenta, é aquele que cuida.
a palavra fala que o que? A ovelha reconhece a voz do seu pastor. E o pastor é aquele que ama a ovelha, que dá a vida por causa da ovelha. Eu acho que essa é a principal característica de um pastor. Se quer saber se o cara tem chamado de pastor, analisa se ele dá a vida dele pela ovelha dele. Se ele tem essa entrega. Aquela coisa, eu acredito que nosso Deus é um Deus de organização, é um Deus ordeiro. Quantos acreditam nisso? Amém? Se Ele chamou, Ele não vai tocar só no seu coração. Pode ter certeza que vai tocar no coração da sua liderança sobre o chamado, sobre a sua vida. E é o que o pastor José falou. A gente é pastor dentro da casa da gente. A gente é pastor no serviço da gente, na escola da gente. Se você tem um chamado de pastor, aonde você está, esse ministério vai ser atuante. Esse ministério vai estar fluindo. Sim, Mirão? Exerce justamente. Você tem que fazer primeiro para depois ser reconhecido. E isso sempre é um óbvio, né? O médico, ele só é médico quando ele se forma médico. Ninguém recebe um título de médico sem ter passado por uma faculdade. Primeiro, ele precisa aprender não só médico. Uma professora, ela só é professora depois que ela aprendeu a dar aula. Antes disso, ela não é professora. Que seja qualquer profissão. Ele só vai ser depois que ele aprender. E porque às vezes na igreja a gente quer pular a etapa, né? A gente quer ser primeiro para depois se tornar. E a gente precisa levantar muito essa questão, a gente dá valores àqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas, aqueles que Deus levantou sobre as nossas vidas. Às vezes a gente não entende, mas eles pagam um preço pelas nossas vidas. Ele paga um preço para estar aqui em cima, ministrando. Ele paga um preço para estar orando. Ele tem uma responsabilidade espiritual sobre as nossas vidas. E é o que eu falei, às vezes a gente dá mais valor a um pastor que a gente nunca viu, que aparece aqui, dá uma palavra e depois some, do que aqueles que a gente tem aqui, que não dá a palavra para a gente todo dia. E às vezes aquele que veio, ele vai falar justamente a mesma coisa que aqueles nossos já falaram. Quando fala assim é bom, né? O ruim é quando vem aqui e libera um monte de coisa que é nada a ver, e o pastor local tem que corrigir essas arestas depois. E é difícil, né, pastor? Depois que algo é lançado e impregna, valorizar o de fora. Você nem conhece, às vezes, está com a vida toda bagunçada para lá, tem canto, leva, vai cair, Ainda leva a nossa fé. Pois é. Isso é um absurdo. E está acontecendo demais. Tá. E muito. Isso aí é o que Jesus fez. Falou, agora isso. Jesus não, o profeta não tem honra só. Na sua casa. Não é honrado. Aquele que ajuda, que contribui, ajuda. Não. No evento, convida lá de longe, famoso, na Que a gente nem sabe quem é, como está a vida. e vai embora. Amém? Depois vai falar de doutores. Doutores são aqueles que ensinam.
E eu gostei dessa parte de doutores. Quando uma pessoa é chamada de doutor? Quando ela faz um doutorado. Aquela coisa, não é porque eu tenho chamado que eu já sou aquilo que eu fui chamado. Hã? Justamente, a gente precisa entender isso. Às vezes a pessoa tem até um chamado para ensinar, mas se ela não vai, se ela não estuda, se ela não dedica um tempo para isso, não adianta ela, né, pensar que só o chamado dela vai fazer as coisas. Justamente. Esforço próprio. Então a gente precisa. O chamado vai me trazer uma facilidade para aprender e uma facilidade para ensinar. Mas para me ensinar, eu vou ter que aprender. Ninguém vai ensinar sem ter dedicado um tempo sobre aquilo que ele vai ensinar. Pois é. Amém? E os últimos aqui, o 3.3, fala os dons ministeriais de serviço, que é o que a gente já falou no início, que é o dom de governo, o dom de administrativo. Deus capacita as pessoas a ser um bom administrador, a ser um bom governante. Os dons de serviço mesmo, de ser dado às necessidades que a igreja tem, se seja para limpar um chão, que seja para lavar um banheiro, que seja para fazer uma pintura. Muitas pessoas elas têm o dom, elas sentem o prazer em fazer isso. Às vezes o dom de contribuir, a gente contribui, mas tem pessoas que têm um chamado a contribuir, amém? Passa aqui para quem é de direita, eu não sei se vai ser o Mirão, se vai ser o Abson, peço desculpa pelos 12 minutos que passei. Peço que os irmãos estejam orando pela minha família. Eliane viajou hoje para Maceió. A mãe dela vai fazer uma cirurgia séria essa semana. Que Deus possa estar abençoando, fazendo a vontade dEle. Amém? Amém. Obrigado, Mivane. Obrigado aos irmãos também. Foi bem dinâmico, né? Diferente um pouco. Eu não estou lembrado do Mivane fazer assim. Outras vezes não, assim, abre muitos espaço para a igreja participar. Eu achei bom, bem dinâmico, bacana. Obrigado, mano. Olha só, igreja. Romanos 13, 1 e 2. Foi bem colocado aqui, né, bem no final aqui. Romanos 13, 1 e 2. Obedeçam às autoridades. Todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Romanos 13, 1 e 2. Aqui é a pastora Gessi, o pastor Juvenil, o Milvano comentando a respeito de autoridade. Então, quem está dando o pão todo dia aqui, tem que ser honrado. Uma coisa é eu não concordar com uma gestão. Outra coisa é eu desonrar a gestão. Eu posso não concordar. Eu posso ter as minhas desavenças, eu posso ter a minha posicionamento. Mas eu tenho que honrar. Eu não sou melhor do que o fulano que está aqui. Então eu devo honrar. Aí o pastor Gessi falando, né, que aí quem dá o pão todo dia é desonrado, mas quem vem aqui de uma vez por acaso, é endeusado. Romanos 13, 1 e 2. Eu fiquei fã hoje da palavra, viu, Ivana, da sua condução. Irmãos, eu peço nesse momento uma oração especial aqui pela Brenda. A gente vai orar exatamente nesse momento. A nossa irmã que vem sempre aqui, enfrentando dificuldades, ela vem com a filhinha dela sempre, nossa irmã fiel aqui da igreja, membro, amiga, irmã nossa. Vamos orar para Deus abençoar, da direção, da força, da sabedoria, da paciência, para Deus trazer, e também ela está com o esposo dela aqui. Eu peço à igreja para me ajudar neste momento em oração, vamos orar por ela, e eu já devolvo na sequência aqui para o pastor Juvenil fazer a conclusão. Deus amado, neste momento eu peço, Pai, em especial pela vida da Brenda e pela casa dela.
estenda as suas mãos, Pai, ou melhor, permaneça com as suas mãos estendidas e faça um milagre especial neste momento naquela casa. Eu sei que o Senhor está olhando por ela, está olhando pela família dela, pela filha, pelo esposo, pelo aquele lar. Eu sei que o Senhor tem zelado da tua serva, assim como tem zelado de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos colocou, nos trouxe aqui, Pai. Eu te peço a bênção. Espírito Santo, envia neste momento, Pai, ali a sua unção, o seu bálsamo, o seu consolo, a sua alegria, a sua direção. Fortalece aquele coração, dê ânimo, Pai, dê sabedoria, que ela venha buscar no Senhor a força, não no homem, não em A, não em B, mas no Senhor, porque o Senhor sim é a força. Visita aquela casa neste momento, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, eu ministro a bênção naquela casa, naquela vida, naquela família, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado, igreja, poder sentar. Eu devolvo aqui para o pastor Juvenil, fazer as considerações dele e a conclusão. Obrigado aos irmãos, cada um que participaram aí também hoje nessa manhã. Paz, Senhor, para os irmãos. O que diz aí o tópico número 3? Logo no início aí. O que está falando aí? Todos nós aqui temos dom? Tem ou não tem? Os que não vieram também estão do outro lado da linha, você também tem dom. Só exercer aí. Nós vimos aí, ó. Variedade. Se é variedade, a igreja é um todo. É um corpo. É o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. E o homem é a cabeça da... Ai, Jesus, é uma sequência, né, gente? É um negócio de autoridade, essas coisas assim, né? Pardon, vamos ficar de pé. Eles são muito maravilhosos, a lição dos dons. E sei que os dons, ele está à disposição da igreja. Todos aqueles que buscam podem adquirir. E ele pode exercer mais de um dom. Tem ou não tem? O apóstolo Pedro usava a espada, mas na hora de resolver secar o bagaço, ele tinha o dom de autoridade. ele tinha o dom. E, nem tanto, Deus usou muito ele. O apóstolo Paulo também perseguia a igreja. E aí? Deus mudou a vida dele e foi usado com vários dons, né? Qual foi o dom de João Batista? Ali, ó. O versículo está aí. A lei e os profetas duraram até João Batista, isso aí, ó. O que ele veio fazer antes de Jesus? Preparar o caminho. Porque tinha 4 anos, só que tinha o intervalo de Malaquias, Mateus, 4 anos, né? É 4 anos, né? Eles aumentaram os zeros aí do 4. Já tinha passado 400 anos, e ele veio preparando raça de cobra, de víbora. Quem vos ensinou a sair da ira futura? Preparai o vosso caminho. Ele veio pregar a palavra de arrependimento. Veio preparar o coração das pessoas, que está tudo longe de Deus, né? Ele veio preparar. Por isso que aí está falando aí, ó. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força. Se ficar aí em cima do muro, você não sabe para o lado você vai cair. Do lado tem um abismo, do outro lado aí tem a terra firme. Que lado você vai cair, hein? É difícil.
É fazer uma consideração nisso aí. Então, os dons estão à disposição da igreja para edificação um dos outros, para edificação. E hoje está sendo usado, muitas das vezes, as pessoas estudam, vai para o banco de escola, faz curso aí de teologia. Não, teologia não, tem um curso aí que faz para as pessoas. Pois é, para adquirir assim, para conversar o povo, aí chega e chora e tal, faz aquele malabarismo todo, e aí, sucesso para eles, né? E aí quem trabalha todo dia lá, coisa mais, né, pastor? Está lá, vez lá. Não tem valor, o camarada chega, faz maior festa dentro da igreja, vai embora. E aí? Irmão, é fácil não. Agradecer, o Valtinho não está aqui, ele viajou, esteve lá em Mineiros ontem, voltou, agora de manhã ele está lá na Nova Esperança, lá no pastor Ismael, lá, dando uma palavra lá. Por isso que ele não está aqui mais, Adalto. Ele viajou e voltou. Foi para Mineiro, 400 quilômetros, e voltou, e hoje de manhã ele está lá no Jardim Nova Esperança, no pastor Ismael, lá, dando a palavra lá na festividade. Que Deus abençoe a todos nós aqui, bom almoço para todos nós. Vamos orar, pastor Joel. Sempre o pastor Zé convida ele agora, a próxima irmão vai vir falar. Oremos, irmãos. Senhor, queremos te render graça por essa manhã, ó Deus. Uma palavra ministrada maravilhosamente, ó Deus. Aprendemos muito do Senhor, ó Deus. Que a cada dia o Senhor possa fazer dessa escola, meu Pai, um lugar de bênção, meu Pai, e conforto aos nossos corações, ó Deus. Somos gratos, ó Deus, por o Senhor estar levantando, meu Pai, uma geração que tem sede de aprender a Tua palavra, Senhor, ó Deus. Que o Senhor faça motivar em todo o tempo, ó Deus, pessoas a estarem na Tua casa, ó Pai. Que possam valorizar esses momentos, ó Deus, de ensino da Tua palavra, Deus. Abençoando e guardando. Dê, meu Pai, uma manhã, um dia, um domingo abençoado, ó Deus. Um almoço abençoado em família, ó Deus. E que em nome de Jesus nos prepare para estarmos vindos aqui essa noite, cultuar, entregar o que temos de melhor ao Senhor, ó Deus, te adorar e te exaltar, meu Pai, porque esse é o nosso privilégio, nosso motivo de estarmos em Ti, ó Deus. Agradecemos em nome de Jesus, amém. Tenha um bom almoço a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Traz alguns conflitos, mas é dinâmico. Aí como ele escorre. Deus abençoe o pastor Mivando, foi muito bom. Os dons, isso aqui tem muitos dons que é parecido um com o outro, é semelhante um outro. Se você tem o dom de cura, ele é semelhante a outro, que ele mistura um com o outro. Dom de maravilha misturado com dom de cura, você mistura.